Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, na sexta-feira foram divulgados os dados da PNAD contínua e a taxa de desocupação do trimestre de janeiro a março de 2022 acabou ficando estável ante o trimestre anterior, na casa ali dos 11,1%, e caiu 3,8% frente ao igual trimestre de 2021. Agora, quando a gente vê também os dados da população desocupada, que hoje são 11.900.000 pessoas, esse patamar ficou estável frente ao trimestre de outubro a dezembro de 2021 e caiu 21,7% ante o mesmo trimestre imóvel do ano passado. O mercado de trabalho mostra melhora em relação a 2021, estabilidade no índice de desemprego e um patamar ainda muito elevado quando comparado ao trimestre anterior. Como é que você analisa esses dados, Vitor? Glauco, a pesquisa revela um cenário de relativa estabilidade, né, no mercado de trabalho brasileiro, com a manutenção da taxa de desemprego em patamar elevado, né, como você disse, 11,1%, o que correspondem a 11.900.000 trabalhadores e trabalhadoras desempregados, né, que fizeram uma busca efetiva por trabalho nos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. Então, são quase 12 milhões de trabalhadores desempregados, um contingente muito elevado, né? Mas a pesquisa revela também, além dessa relativa estabilidade, uma gradual e leve melhora em alguns indicadores, né? Então, a gente viu uma queda nas taxas de informalidade, né, uma queda na taxa de subutilização da força de trabalho, então, pequena redução da taxa de desalento, né, os trabalhadores desalentados, e também dos subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, né? Um outro dado positivo é que há um crescimento do emprego formal, né, com carteira assinada, né? Então, a gente observa na pesquisa, né, uma queda do número de trabalhadores por conta própria. Isso ocorre, Glauco, depois de 5 trimestres em que a taxa e o número dos trabalhadores por conta própria vinha aumentando, né? E a gente observa também uma estabilidade no emprego sem carteira de trabalho assinada, né? Então, nesse caso, depois de 3 trimestres, né, com as taxas e o número de trabalhadores empregados sem carteira de trabalho assinada aumentarem, estabilizou nesse último trimestre, né? Então, um outro ponto importante é que houve uma queda na população ocupada, né, nesse último trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Então, o que indica que a taxa de desemprego, né, ela permaneceu estável porque houve uma diminuição da procura por trabalho, né? A gente viu, diminuiu o número de ocupados, mas não houve um aumento da procura por trabalho, né? Então, a gente pode dizer que a taxa ficou instável porque a oferta de trabalho não aumentou, né? Então, com isso, a gente teve uma queda no nível de ocupação, né, da força de trabalho, o nível percentual de ocupados
foi reduzido, né? Isso eu estou destacando, Glauco, porque quando a gente olha para os dados de rendimento, a gente observa que também, depois de um longo período, houve um pequeno crescimento do rendimento médio nesse último trimestre, né? Então, um crescimento ali de 1,5%, que fez com que o rendimento médio chegasse a R$ 2.548, né? Sempre lembrando que esse é o rendimento médio, né? Então, é a soma, né, do rendimento de todos os ocupados dividido pelo número de ocupados. A gente sabe que a imensa maioria dos trabalhadores no Brasil tem uma renda inferior à renda média, né? Porque nós temos uma desigualdade enorme no nosso mercado de trabalho, né? Mas o que a gente observa é que nesse trimestre houve esse leve crescimento, né? Quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2021, aí a gente continua verificando uma queda da renda, né? Ali em 8,7% de queda da renda, né? Então ainda tem uma perda de rendimento, de poder de compra muito acentuada. E aí, quando a gente vai olhar, Glauco, o dado da massa de rendimentos, a gente observa que ela não cresceu. Então, apesar de ter um leve crescimento do rendimento médio, a massa de rendimentos não cresceu porque houve essa queda do número de trabalhadores ocupados, né? Então, esse crescimento do rendimento médio ele é decorrente do aumento da participação do trabalho formal no total de ocupados, né? A gente pode dizer que essa queda do número de ocupados que houve no trimestre, ela ocorreu sobretudo entre os trabalhadores informais e, sobretudo, os trabalhadores com conta própria, né, sem CNPJ. Agora, sobre esse rendimento real habitual, Vitor, que, como você ressaltou, e é sempre bom destacar isso, mais da metade das pessoas, na verdade, dos trabalhadores ganham até R$ 1.500, né, 54%. Mesmo com essa pequena alta, ele recuou 8,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Isso evidencia que, na verdade, está cada vez mais difícil a geração de postos de trabalho de qualidade, ou seja, que tenham salários bons ou que pelo menos equivalentes àqueles postos de trabalho que deixaram de existir durante os últimos anos, Vitor? Com certeza, Glauco. Acho que evidencia, primeiro, essa falta de dinamismo, né, da economia brasileira. É uma economia que cresce muito pouco, né, e é uma economia que tem perdido os empregos de qualidade, né, nos setores mais dinâmicos, mais sofisticados, né? Então, é decorrência também do processo acelerado de desindustrialização que o país está vivendo, né? Então, os empregos gerados são empregos em setores com baixa tecnologia, né, que exige baixa qualificação e sempre com baixíssimas remunerações, né? Então, são empregos precários, né? E, além disso, Glauco, nós temos um processo inflacionário, né? Então, nós já estamos aí com a inflação beirando os 12%, podendo superar esse patamar nos próximos meses, né? Então, tem também o efeito aí da inflação. E as perspectivas são a tendência de uma nova alta de taxa de juros, o que deve comprometer ainda mais o
qualquer retomada de crescimento mais consistente no próximo período, né? Então, a gente tem um cenário que a economia está andando de lado, com inflação alta e perspectiva de juros, né? A trajetória dos juros continue aumentando, né? Então, é um cenário bastante desolador aí para os trabalhadores. E Vitor, detalhando um pouquinho mais os dados, na comparação trimestral, apenas 2 categorias em termos de ocupação tiveram aumentos em seus rendimentos. Os empregados com carteira de trabalho assinada, 2,3%, e trabalhadores domésticos, 3,1%, nesse caso provavelmente devido ao reajuste do salário mínimo. Isso também é uma demonstração da importância primeiro do emprego formal, já que ele costuma ter um rendimento maior e também tem mais possibilidade de gerar renda de uma forma geral para a própria economia, e também do piso nacional, Vitor? Com certeza, Glauco. Acho que o papel do salário mínimo nacional é fundamental, né? Porque ele estabelece um limite ali para a exploração do trabalho, dos trabalhadores, né? Então, ele tem esse papel civilizatório, né? Mas também tem um papel econômico, né? Na medida em que ele contribui para o aumento de todos os salários, né? Então, ele contribui para o aumento dessa massa de rendimentos, né? Dessa massa salarial, e dessa forma dinamiza o nosso mercado interno de consumo, né? Então, ele cria uma demanda que é necessária para a retomada do crescimento, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? E o outro aspecto que a pesquisa mostra e é sabido, né? A importância do emprego, né, formal, carteira assinada, né? Porque é um vínculo de trabalho mais estável, né? Onde o trabalhador tem acesso aos direitos historicamente conquistados, né? E tem, em geral, uma remuneração mais elevada, né? Então, a questão do emprego com carteira assinada, né, com a garantia dos direitos, né, e com um salário mais alto, ela é fundamental. Inclusive, não só para o trabalhador, né, mas também para a economia quando a gente olha o médio e o longo prazo, porque o trabalhador com carteira ele tem acesso a crédito, né? Ele tem facilitado o acesso a crédito, ele pode usar o crédito consignado, ele pode fazer um financiamento de um bem de consumo durável, um financiamento da casa própria. Então, tudo isso é muito importante para a economia. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.